Hoje eu quero conversar com você sobre 4 empresas do Bovespa com realmente grande potencial de valorização. Só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses teve uma dessas que vamos conversar hoje que já valorizou mais de 200%. E te digo mais, ainda pode continuar valorizando, pode valorizar além do que já valorizou. Mas além disso, as 4 empresas que a gente vai conversar aqui hoje realmente têm um grande potencial de valorização, mas potencial esse que não vem de graça. São empresas, sim, que, diria eu, que por um ponto em específico, um ponto igual dentre elas, inclusive, tem um nível mais elevado de risco. Sinceramente, não são empresas que têm um risco de falência, de quebrar, não seria um risco tal qual a Infracommerce, por exemplo, um Oi, dentre outras empresas dessa característica, mas sim, são empresas, são ações com nível de risco mais elevado, mas potencial de retorno e de valorização também bem fora da casinha. Então, hoje eu quero conversar com você sobre o grupo Simpar, falar sobre a empresa Simpar e também sobre algumas controladas da empresa. Mais especificamente hoje, Movida, Vamos e também Automob. Tendo outras empresas aqui, até mesmo outras listadas em bolsa, como é o caso da JSL, que também é uma empresa de grande relevância, mas veja o que é que eu vou falar com você aqui. A Simpar é a maior controladora de grupo automobilístico no geral no Brasil. Dentre seus braços de controladas temos a Movida, que como tem aqui no texto, eu vou até dar um zoom para ficar de melhor visualização. Olha esse texto aqui, ó. A Movida é a segunda maior locadora de automóveis e gestão e terceirização de frotas no Brasil, a segunda maior. Já Vamos é a líder na locação de caminhões e maquinários, além de equipamentos no Brasil. Quando falamos desse nicho mais específico de veículos pesados, é a líder de locação no Brasil. E também temos Automob, que é o maior grupo de concessionárias de veículos leves e pesados do Brasil. Sendo aqui concessionária, mas aqui a Automob deu uma mentidinha. Não é a maior de veículos leves e pesados, não. A Automob é a maior quando falamos de veículos leves, certo? Também tendo operacional de veículos pesados, mas não tão relevante. Então aqui já podemos ver que não estamos falando de qualquer coisa, de brincadeira, não. Realmente estamos falando de coisa grande, empresa grande, um grupo, na realidade, grande. A Simpar, que é uma empresa enorme, dentre suas controladas, empresas que são líderes dos seus segmentos de atuação. Então, como eu te falei, hoje, esse segmento em específico, principalmente o braço aqui da Simpar, passa por um momento complicado, a maioria das empresas vem desvalorizando, mas temos aqui uma Simpar que já valorizou quase 100% nos últimos 12 meses, tá? Quando olhamos aqui o gráfico do último ano, podemos ver que grande parte dessa valorização foi aqui mais para o final do ano, mas houveram muitos picos, isso que tende a continuar acontecendo. É uma empresa que está passando ainda por bastante volatilidade, então não é uma valorização tão sustentável assim. Além da Simpar, que é o grupo que a gente acabou de conversar, temos também aqui a Movida. Essa aqui é a segunda maior locadora de veículos leves do Brasil, como eu já te mostrei agora há pouco. Uma valorização nos últimos 12 meses de quase 250%. Nos últimos 12 meses, a empresa mais do que dobrou, triplicou de tamanho de valor de mercado quando olhamos para tal valorização. Além disso, né, falamos da Simpar, valorizou, a Movida também valorizou, mas temos aqui uma Vamos, por exemplo, que é um dos meus top picks, uma empresa ali que eu tô de olho, enfim, não é uma recomendação, lógico que não, mas é basicamente mesmas características, lógico, a operação em si é diferente, tendo alguns pontos parecidos, né? É a mesma controladora, seus pontos de risco de todas as empresas, 4, inclusive. O ponto de risco é igual dentre as 4, para quem já conhece, já sabe do que eu tô falando, vamos aprofundar aqui com mais detalhe, mas a Vamos, por exemplo, ainda não veio valorizando, tal qual seus pares, que a gente acabou de mostrar, não. Ela veio até desvalorizando. E quando falamos da Automob, que aqui eu digo que é o maior nível de risco, dentre esse grupo que a gente vai conversar hoje, é uma empresa menor, mais recente em Bovespa, fez um IPO agora após uma cisão bem recente. Então, assim, não foi um IPO, né? Foi uma cisão. A empresa passou a ser listada mais recente. Então, assim, é um caso de um risco maior e não só teórico, na prática também, lógico. Vou conversar aqui melhor com você, mas dentre todas é a empresa que, se eu fosse você, eu olharia com mais calma. Se for iniciante, quiser uma delas, eu de repente manteria a distância e eu, lógico, não tô te recomendando alguma delas. É lógico que não, tô trazendo aqui a opção para você de um grupo que tem pontos negativos, pontos de risco e justamente isso traz esse potencial de valorização. Então, por todo esse conteúdo, nada mais justo do que você deixar aqui seu like, sua inscrição principalmente. Até porque mais de 60% de quem assiste os vídeos não é inscrito. Aí não. Então se inscreve aqui embaixo, dá uma força pro canal. Além disso, você vai continuar recebendo os vídeos aqui com consistência, diariamente, como eu trago aqui
todos os dias mais de um vídeo para você. Então, quando olhamos aqui para a Simpar, que é justamente a líder, a controladora de todo esse grupo, olha que imagem bonita, né? Que a Simpar botou aqui. Não, mas, assim, quando falamos da Simpar, que é a controladora, é uma empresa que apresenta aqui na sua demonstração de resultado todas as outras, já que é basicamente uma holding de outros braços operacionais, mas olhando para os números da controladora Simpar, podemos ver o quê? É uma empresa que vem crescendo em receita líquida com o passar dos anos, vem crescendo também de resultado operacional com o passar dos anos, mas quando olhamos para lucro, né, o final, a linha final, que é o que em tese realmente importa, olha isso aqui, ó. A empresa já tem trimestres dando prejuízo. No acumulado do ano, inclusive, é uma empresa que tem um prejuízo acumulado. Ou seja, Ada, como é que a empresa vem crescendo em receita, tendo crescimento de resultado primário, tendo crescimento de resultado operacional com a margem EBITDA até bacana, razoável, e entrega um prejuízo líquido na linha final? Já vou te mostrar melhor. Quando continuamos analisando, olhando aqui os números da empresa, que traz aqui os números dos seus braços também de atuação, olha isso aqui, ó. Aqui chegamos, né, em um dos principais pontos, e sim, o nível de risco a mais por essas empresas é justamente a dívida. São empresas, o grupo em si, a filosofia, a tese de operação, são empresas extremamente endividadas, certo? Temos aqui uma Movida, por exemplo, que tem 15 bilhões de dívida líquida. Primeiro, eu tenho que te explicar o que é a dívida líquida. A dívida líquida é a dívida bruta, ou seja, a dívida total do cronograma de amortização da empresa, menos a disponibilidade de caixa. Aqui temos uma dívida que já desconta o caixa disponível da empresa de 15 bilhões. Mas qual o parâmetro para saber se isso é muito ou é pouco? O parâmetro para olhar para isso é o EBITDA, resultado operacional, e o patrimônio líquido da empresa. Eu já vou te mostrar isso melhor de forma detalhada em cada um dos ativos, mas você já tem que saber de uma coisa. São empresas de um portfólio de empresas que são extremamente endividadas, tanto frente ao seu patrimônio líquido, como também frente à geração de caixa operacional, o EBITDA. Só que, o que é que eu sempre te falo? Aqui no caso, primeiramente, da Simpar. Quando olhamos para a dívida bruta da empresa, que é a dívida total, existe um cronograma de amortização com vencimentos em cada ano, beleza? E o que vai para a DRE, a demonstração de resultado do exercício, é os juros pagos frente à dívida e a amortização que a empresa faz sobre a dívida. Mas quando olhamos aqui para o cronograma de amortização da empresa, mesmo ela tendo mais dívida bruta do que disponibilidade de caixa, muito mais, inclusive, ela tem uma dívida líquida de 3 bilhões e 200 milhões, quando olhamos para a dívida de curto prazo, quase inexistente, pouco representativa até 2027, basicamente, começando a ter mais dívida em 2028 e grande parte da dívida de longo prazo. Por quê? A Simpar, principalmente por um momento de juros muito elevado frente à dívida, mesmo que para isso ela entregue um prejuízo de curto prazo, a empresa está preferindo amortizar muita parte da sua dívida. Por isso ela não tem basicamente dívida de curto prazo, amortizou muito. Isso que pesa no resultado de curto prazo, já que a empresa tem uma perda de lucratividade. Já vou te mostrar isso melhor na prática, mas no final das contas traz um juros frente à dívida menor no final das contas. Então, assim, é uma empresa que vai quebrar? Não. O que faz a empresa quebrar é a dívida de curto prazo. É não ter caixa, ter que vender, liquidar sua operação, seus ativos operacionais para levantar caixa, abrir debêntures, abrir emissão de mais papéis a mercado, toda essa bola de neve negativa, aí sim faz a empresa quebrar, falir em curto prazo. Mas isso aqui é uma dívida que grande parte está para longo prazo. Não é tão preocupante. Tira o nível de risco da empresa? Não. É uma empresa com risco elevado. E aqui estamos falando da controladora. A controladora tem um número, as outras empresas do seu portfólio têm outro número, que eu já quero especificar, lógico, mais detalhadamente com você. Hoje, quando olhamos a Simpar, temos uma dívida líquida sobre EBITDA na casa de 3,3 vezes, ou seja, a empresa demoraria um pouco mais de 3 anos para quitar toda a sua dívida líquida com base na geração de caixa operacional. E perceba aqui, a Simpar, ela valorizou, certo? Da mesma forma que a Movida. Grande parte dessa valorização foi por 2 pontos. Primeiro, a queda da sua dívida líquida, o que traz para o mercado uma expectativa de curto, médio prazo melhor, de um suspiro, um alívio melhor e uma diminuição do nível de risco. Além disso, uma perspectiva da queda da Selic agora para a próxima divulgação do Copom. A maior probabilidade é que de fato haja um corte da taxa de juros, o que traz o melhor patamar para empresas muito endividadas, que é o caso do grupo aqui todo que vamos conversar hoje. Então olha que importante, isso aqui eu vou te mostrar o grupo, a controladora Simpar,
mas isso aqui vai caber para todas as outras empresas, certo? Essa análise que a gente vai fazer em conjunto casa com números diferentes, é lógico, mas a lógica vai casar para todas as outras empresas. Só para a gente ganhar um tempo, não vou passar uma por uma na DRE, mas vai ser a mesma coisa basicamente. Quando olhamos para a receita, perceba que a Simpar ela até trouxe um crescimento da receita líquida, né? Trazendo o crescimento da linha final da receita líquida. Até trouxe também um aumento do seu custo, que é normal, basicamente lateralizou quando olhamos para resultado primário, lucro bruto. Quando olhamos para a DRE da Simpar, veja aqui, terceiro trimestre de 25 contra o terceiro de 24, olhando para análise anual, certo? O ano de 24 versus o ano agora de 25. A empresa trouxe um crescimento de receita, um crescimento bem significativo da receita, quer dizer, mais lateral, não foi tão significativo assim. Também trazendo o crescimento do custo total, o que é normal. Para a empresa crescer a receita, como eu sempre explico, normalmente ela cresce o custo, o CPV e também as despesas, que vem consecutivo. Trazendo o crescimento de lucro bruto, resultado primário, quase 10% de crescimento, onde quando chegamos no EBIT, resultado operacional, a empresa trouxe até um pequeno crescimento, 3%. Ou seja, até então, até chegarmos no resultado operacional da empresa, ela trouxe um crescimento, cerca de 2,5%. Então, um bom resultado operacional razoável, principalmente olhando para o momento que a Selic está alta, a inflação está alta, o mercado não está tão aquecido. Mas, e aqui entra o ponto, quando partimos para resultado financeiro, olha isso aqui. Perceba o que eu vou te mostrar agora. Hoje, a Simpar tem uma despesa financeira de 2 bilhões e 100 milhões. Adam, o que é a despesa financeira em resumo? É os juros pagos frente à dívida e a amortização da dívida. Hoje a Simpar tem uma despesa no trimestre, não é no ano, não é no ano, é no trimestre apenas. Mais de 2 bilhões de despesa financeira. Quando olhamos para o lucro operacional da empresa, o EBIT, 1 bilhão e 800 milhões. Ou seja, é lógico, essa equação não vai ficar positiva, vai ficar no negativo. Por isso, dentre outros pontos, é uma empresa que hoje traz um lucro líquido, né? Não tendo, ela traz um prejuízo líquido. Isso aqui que eu te falei vai casar para todas as outras empresas. As que não trazem prejuízo líquido, elas até podem trazer um lucro líquido, mas ainda assim tem um resultado muito esmagado, espremido por conta da alta dívida, o que esmaga esse EBIT, resultado operacional, até chegar no lucro líquido. Agora, quando olhamos para a Movida, basicamente, e isso justifica a tamanha valorização, inclusive, é uma empresa que é a mais endividada do portfólio, beleza? Mas também, de longe, é a que entrega o maior resultado, tanto primário quanto operacional, hoje trazendo até, olha isso aqui, ó, um crescimento de lucro líquido quando olhamos nos 9 meses de 25 em comparação com 2024. Eu já te adianto. A Simpar traz queda, hoje tendo prejuízo, a Automob também traz prejuízos, e já vou te mostrar melhor, e a Vamos também traz queda de resultado. Não entrega um prejuízo, mas apresentando a queda de lucro líquido. Então, dessa lista, apenas a Movida trouxe um crescimento de lucro, trazendo também um crescimento de receita, um crescimento de resultado operacional. Mas você lembra que eu te falei sobre cronograma? No caso da Movida, até por ser a mais endividada e por muito a empresa que realmente tem uma dívida cavalar muito elevada, é uma empresa que não tem uma dívida de curto prazo tão folgada, como por exemplo a Simpar. 26, 27, já sendo uma dívida bem representativa, sendo que ela tem até um caixa razoável, bacana, mas nada tão elevado assim também em disponibilidade. Mas, muito importante, quando olhamos para o indicador dívida líquida sobre EBITDA, olha a queda que a empresa traz aqui desde o ano passado, até menor do que o da Simpar. Então veja, a Movida ela tem uma dívida muito maior do que todas as outras, mas como ela gera um EBITDA muito superior e o melhor, trazendo um grande crescimento de EBITDA, acaba que no final das contas a dívida líquida frente a EBITDA é menor. Hoje em um patamar até que bem saudável, na casa de 2,7 vezes, razoável. Mesmo sendo muito endividada em dívida líquida, ela gera um EBITDA muito expressivo. Como eu te mostrei, é a segunda maior locadora de veículos leves, principalmente do Brasil. É uma empresa enorme em operação. Por isso que eu te falo, você não pode olhar apenas para o indicador e tomar uma decisão ou um contexto como um todo. Não, tem que casar os indicadores, tem que entender um de cada vez e fazer essa união, para aí sim chegando em conclusões diferentes até chegar à conclusão final. O que é que isso significa? Isso é muito importante, a interpretação que eu estou te mostrando. Se eu te falasse, pô, a Movida é a empresa mais endividada, e ela é muito mais endividada, já ia causar um choque inicial. A gente está olhando só para o indicador, pô, mais endividada é PAN, beleza. E aí se eu te falasse,
Mas o ponto é, ela tem a melhor capacidade de amortização da dívida, que é o que importa realmente no final das contas. Mesmo ela sendo a mais endividada, ela é a que gera o maior caixa operacional, nesse caso metrificado pelo EBITDA, nesse indicador aqui que estamos analisando. Ou seja, mesmo que ela tenha mais dívida, ela gera mais operação, ela gera mais resultado operacional para pagar a dívida. É justamente esse resultado operacional que paga a dívida. Agora, quando falamos da Vamos, e não dá para subestimar a Vamos, hoje a Movida eu acho que já deu uma esticada muito além. É uma empresa que estava no meu radar já faz tempo, mas já esticou muito. Pode ser que valorize mais? Acredito que vai valorizar mais, sim. Mas a Vamos, pelo momento atual, por todo o contexto, inclusive a gente faz um acompanhamento mais próximo aqui, no nosso grupo exclusivo do Mapa das Ações, uma empresa que a gente conversa bastante e tudo mais. Eu acredito que por ser uma líder, e literalmente líder absoluta na alocação de veículos pesados no Brasil, em todos os segmentos, agro, imobiliário, todos os segmentos ela aloca veículos pesados, caminhões, tratores, dentre diversos outros. Além disso, ela loca e também faz revenda do produto final, do seminovo no caso. Eu até tenho vídeos sobre empresas mais específicos, análises pontuais só dela, onde eu te explico a operação e tudo mais. Caso tenha interesse, aqui no canal, qualquer vídeo que você queira ver meu aqui no YouTube, ADA e o ticket do ativo, vai achar, garanto. Vamos 3 ADA. Vai achar, pode ter certeza. Automob 3, vai achar também. É mais antigo, o Automob tem que atualizar, inclusive. Quarto trimestre agora de resultado, eu vou fazer uma força aqui para dar uma atualizada na análise da Automob, tá bom? Quando olhamos para o cronograma de amortização, razoável, um tanto quanto parecido com a da Movida, por exemplo, a empresa que tem menos dívida, mas também é menor em operação, gera o EBITDA menor, o que traz o indicador de alavancagem de 3,3 vezes. Mais preocupante, mais elevado, bem mais elevado inclusive do que o da Movida. É uma empresa que mesmo tendo uma dívida líquida menor, no final das contas, ela gera uma operação EBITDA também menor. Agora, quando olhamos para a Automob, ela tem um ponto que me incomoda, além das outras, que nenhuma entregou esse ponto aqui, ó. Uma receita que cresceu, um lucro bruto, ou seja, resultado primário, que também cresceu, mas olhando para o EBITDA ajustado, já houve uma queda. Ou seja, em operacional, na linha final do operacional, a empresa já trouxe uma queda de EBITDA, o que não aconteceu em nenhuma outra. Então isso aqui já me incomoda um pouco na linha final, tendo um prejuízo líquido, mas da mesma forma por conta da dívida. A empresa gera um resultado operacional positivo, porém na linha final, prejuízo por conta da dívida. Tendo um cronograma razoável, mais ou menos, da mesma forma que as outras, aqui eu te considero, te chamo a atenção a considerar o caixa da empresa apenas o caixa de curto prazo disponível realmente. É lógico que aqui na nossa metodologia, olhando para qualquer uma delas, não são empresas para dividendos, olhando para valuation também, não são empresas que vão estar bem precificadas em valuation, até porque, mesmo como eu te falei, sendo empresas de oportunidade, para preço, realmente empresas que estão baratas, elas não são descontadas. Por exemplo, a Vamos, ela tem ágio frente ao valor do patrimônio. Você paga mais do que o valor do patrimônio, até porque, quando olhamos para alguns anos atrás, 2021, salvo engano, a Vamos foi cotada a 4 vezes o valor do patrimônio. 4. Hoje ela é cotada a 1,33, percebe? Então assim, com o passar do tempo ela veio caindo muito por conta do aumento da dívida, do cenário macroeconômico e também da lateralização de resultado até perda de lucro líquido. Caiu muito o lucro dela de alguns anos para cá. Mas é uma empresa que mesmo em todo esse cenário negativo que eu já te mostrei, ela ainda é negociada com ágio, frente ao valor do patrimônio. Da mesma forma que as outras. O porquê disso? Por conta da operação, do tamanho operacional. Como eu te falei, é a maior, sem concorrência próxima, é a maior locadora e vendedora de seminovos de veículos pesados aqui no Brasil. Quando olhamos aqui medo e ganância, buscando entender o quão especulativo, ganancioso o mercado tá, a Vamos já se encontra aqui em extrema ganância. Vamos olhar as outras aqui porque eu fiquei curioso. Quer dizer, sim, 3... então tem extrema ganância também. A Mob 3 eu acho que o mercado já não vai estar tão ganancioso assim. Extremo medo, A Automob cuidado, como eu te falei, a empresa mais nova, vem trazendo queda de EBITDA, todos esses pontos têm que ser levados em consideração. Por último, a Movida, neutro, até porque já valorizou bastante, pelo visto o mercado está mais lateralizando em volume comprado. Mas então vemos o que aqui? Vamos e a Coelho Simpar estão em um momento maior de ganância do mercado, em extrema ganância na realidade. Até poderíamos olhar aqui para mata-mata, olhar para os indicadores das empresas, mas a Simpar e a Automob entregam prejuízos, logo seus indicadores de PL, também de ROI, de margem, vão estar no negativo, então acaba poluindo bastante essa nossa análise. Mas, como eu já te falei algumas vezes durante o vídeo, não é uma recomendação,
São empresas que, na minha tese, pela minha análise, pela minha crença, ligando o momento atual das empresas, o nível de desconto com a queda da Selic, que vai trazer uma diminuição dos juros pagos frente à dívida, trazendo a melhoria de resultado e, por isso, valorizando. Essa é a minha tese. Estou te explicando a minha tese. Não é para você comprar porque eu recomendei, até porque eu não recomendei. Então, assim, pode ser um caso interessante para você, de repente, pegue a empresa, analise com carinho, olhe para suas metas, gestão de risco, tem que fazer sentido para você e você tem que dormir bem. São empresas que têm um nível de risco um tanto quanto mais elevado. Mas, na minha crença, eu até vou compartilhar um segredo aqui na carteira do canal, que toda semana eu trago vídeos para você aqui. Eu estou pensando em colocar Vamos na carteira, né? Um pique mais ali de oportunidade, a empresa para valorização, não é lá grandes coisas para dividendos. Estou estudando, viabilizando até mais um movimento de trazer para você, né, e irmos acompanhando esses movimentos da empresa ao longo do tempo. Vamos fazendo isso junto, vamos acompanhando isso junto aqui no canal. Agora, meu amigo, para você que quer saber analisar, como eu te mostrei aqui, porém com muito mais detalhe, escolher as melhores ações para crescimento, valorização, dividendos e estruturar uma carteira que cresça, valorize e pague dividendos com previsibilidade, perenidade, porém potencializado pelo momento macroeconômico atual. Vivemos um momento de queda de Selic, queda de juros americanos, commodities nas mínimas, enfim. O Ibovespa que lateralizou durante muitos anos. O Ibovespa vai valorizar e quem estiver posicionado no lugar certo, na hora certa e ao preço certo, vai desfrutar e desfrutar muito. Só em janeiro agora já valorizou 15%, disparou. Isso é só o começo, não é nem o começo, isso aqui não foi nada, certo? Não é promessa milagrosa, não vou te ensinar nenhuma fórmula mágica, nada do tipo, não existe isso. Mas para você que quer conhecer realmente uma boa metodologia, em um passo a passo, direto ao ponto, pegando na sua mão e te mostrando cronologicamente o que fazer e quando fazer, primeiro link da descrição, Mapa das Ações, vai ter acesso ao curso para sempre, de forma vitalícia e não só isso. Também a planilha de investimentos que eu te mostrei agora no finalzinho, de graça, como um brinde, literalmente. E o principal, eu diria, que é o que traz a gente mais próximo, é o que leva para o resto da caminhada, o grupo exclusivo do WhatsApp, com acesso a mim, outros investidores. A gente fala muito sobre atualizações do mercado, oportunidades. A Vamos, inclusive, é uma das empresas que veicula por lá, pela nossa comunidade, dentre algumas outras. Então, primeiro link da descrição, dá uma olhada, realmente um ótimo custo-benefício, um material vitalício, vale muito a pena. No mais, como sempre, foi um prazer te ter por aqui e não se esquece, é só o começo.